Meus amados e queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, nós queremos basear a nossa palavra no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, nos versículos 13, 14 e 15, com o seguinte título: Deus fala ao povo de Israel, traz ao povo de Israel algumas condições para poder abençoá-lo. Exatamente sobre estas condições é que nós vamos falar nesta noite. Ouçamos então a leitura da palavra de Deus. Segundo Crônicas 7, versículo 13, 14 e 15. Assim diz a palavra do Senhor: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Vamos orar, meus queridos irmãos. Deus bendito, louvado e glorificado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e bendito e glorioso nome. Graças nós te damos, porque o Senhor nosso Deus é um Deus maravilhoso que cuida dos teus servos e tem falado aos nossos corações. E vai falar aos nossos corações nesta noite, por esta palavra que neste momento estaremos ministrando na iluminação e unção do teu Espírito Santo em nossa boca, para que tudo que for dito tenha aprovação do Senhor e venha redundar em bênção na vida de todos que aqui estão e concorrer, visando a honra e a glória do nome do Senhor. Desculpa. É o que nós te pedimos agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, querido igreja, depois da consagração do santuário de Jerusalém, agora Deus aparece pela segunda vez a Salomão e diz para ele que tinha, desculpe, irmãos, consagrado aquele santuário para a casa do sacrifício, ou seja, para uma prestação de culto ao povo do Senhor. Então, mas para que aquele povo pudesse ser abençoado por Deus, ele colocou então algumas condições para abençoar o povo. E dentre essas condições, aqui no versículo 14, ele coloca o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meus queridos e amados irmãos, a primeira condição que Deus coloca para abençoar o povo, como ele disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, era a humildade. Ele disse, se humilhar. Bem, nós sabemos que quando o nosso Salvador Jesus Cristo, no seu grande sermão da montanha, a primeira bem-aventurança que Jesus proferiu ali no monte, no sermão da montanha, foi a respeito da humildade. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, quando ele disse, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, a humildade, de acordo com Salomão escreve lá em Provérbios 16, versículo 33, quando ele diz que a humildade antecede ou precede a honra. Então nós aprendemos que a humildade ela é extremamente importante na vida de todos aqueles
que tem a tremenda responsabilidade de dirigir o povo, seja o ministro da palavra, o pastor, seja um líder, um presbítero, um diácono, ou mesmo um governador, ou um presidente da república, ou quem quer que seja, uma das coisas para compreendermos o propósito das pessoas é que nós sejamos humildes e descemos a condição daqueles que nós estamos ajudando-os na administração das coisas que ele colocou para realizar. Portanto, meus queridos irmãos, quando Jesus diz que bem-aventurados humildes de espírito, que deles é o reino dos céus, ele está querendo dizer que a humildade, ela deve nortear a vida dos teus servos, e bem precisamente daqueles que ele tinha chamado para a realização dos planos deles, da missão que ele havia confiado a todos nós, da pregação da tua palavra, e precisava então que aqueles que realmente fossem pregadores do evangelho, fossem pessoas compreensivas, humildes para entender e descer ao nível das pessoas para poder realmente conquistá-las para o Senhor. Em segundo lugar, Deus fala com Salomão também: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar. Meus amados e queridos irmãos, a oração, ela move os céus, ela move os arcanos de Deus. Você quer ser abençoado? Você quer realmente que Deus esteja te ouvindo? Converse com Ele em oração, derrame diante dEle tudo aquilo que você precisa para que Ele possa te abençoar. Primeiramente, renda a Ele graças pela sua existência e pelo Deus que Ele é, e pelo Salvador que Ele enviou, Jesus Cristo. E depois, então, você vai pedir a Ele aquilo que você acha que precisa, que tenha necessidade. Então, a oração, a gente fala com Deus e coloca para Ele tudo aquilo que nós queremos que Ele realize em nós. E bem precisamente, muitas das vezes nós esquecemos de louvar nas nossas orações. É a necessidade que louvemos Ele, adoremos Ele pela beleza da santidade dEle, porque assim Ele exige e requer de nós. Portanto, meus queridos irmãos, a oração, ela é um momento em que nós estamos conversando e derramando tudo aquilo que nós precisamos para que Deus possa nos ouvir e realmente nos abençoar e responder de acordo com a vontade dEle, de acordo com os seus propósitos, a nossa oração. Em terceiro lugar, meus queridos e amados irmãos, Deus falando com Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar. Olha bem a palavra buscar, aqui está o verbo buscar, está no infinitivo. Aliás, todos os verbos aqui estão no infinitivo, buscar. Quando nós aprendemos com Deus ali a mensagem poderosa que Paulo profere à igreja de Colossos, lá no capítulo 3, daquela carta dele à igreja aos Colossenses, ali nós aprendemos que Paulo fala com o povo de Colosso, para que eles devam buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor lá nos altos céus. Veja bem, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus está dizendo também lá em Mateus 6,33, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando nós estamos orando, nós estamos buscando ao Senhor. Buscar ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Foi esta mensagem de Deus para Isaías, lá no capítulo 55, versículo 6. Olha bem, meus queridos, buscar ao Senhor é extremamente importante. Quando Deus fala com Salomão que Ele quer abençoar o povo, mas que o povo precisa buscá-lo, é importante que nós nunca esqueçamos de estar buscando o Senhor, enquanto nós podemos encontrá-lo, porque vai chegar um dia que as pessoas vão correr atrás dessa busca e não vão encontrar, porque não estaremos mais aqui. Aí passou a cega, a colheita, findou o verão e nós não fomos salvos, de acordo conforme Jeremias fala lá na sua profecia, no capítulo 9, lá para o versículo 20. Meus queridos e amados irmãos,
Deus então queria abençoar o povo, mas ele ainda colocava mais uma condição para abençoar o povo, quando ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. A quarta condição que Deus coloca para abençoar o povo é a conversão. Veja que a conversão é um ato de um arrependimento genuíno do nosso coração e depositarmos completamente a fé no Senhor. Ou seja, é um arrependimento e fé. Uma parte significa que nós, para poder nos achegarmos ao nosso Deus, precisamos chegar a Ele com todo o nosso arrependimento de alma, tendo tristeza pelas coisas que nós fizemos que desagradou ao Senhor. E depois então, o Senhor vai nos abençoar, porque quando nós arrependemos das coisas que nós fizemos, significa que o Espírito Santo, que nos transforma, que nos modifica, nos molda o nosso modo de falar, viver e agir, ele está nos levando a uma transformação. Ou seja, nós paramos de confiar em nós mesmos e passamos a confiar única e exclusivamente em Jesus. Esta é a fé confiante, é a fé salvadora. Então, aí nós fomos transformados pelo poder do Senhor através da conversão. Tudo em nós se modificou, conforme Paulo escreve em 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, a conversão leva-nos a ter uma vida nova, uma vida de transformação, uma vida de mudança, porque o Senhor Jesus nos transformou. Então, quando Deus falou com Salomão: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então Deus conclui essas condições com a seguinte palavra: então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A conclusão é que Deus queria perdoar o povo, queria curar a alma do povo, a chaga do povo, mas para isso ele queria que o povo o buscasse, que o povo se vivesse uma vida realmente de comunhão com Ele. De que forma? Na humildade, na oração, na busca incessante dEle. Porque quando Paulo escreve na sua carta aos Colossenses, Paulo diz: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à destra do Pai. Então, meus queridos irmãos, quando estamos orando, nós estamos buscando as coisas do alto. E então, quem é que faz isso? Aqueles que foram transformados pelo poder do Senhor, através do Espírito Santo, na conversão genuína, que conforme nós dissemos, é um ato de um arrependimento verdadeiro e uma fé incondicional a Jesus como nosso Salvador. Então, nós passamos a confiar completamente no Senhor e, portanto, Deus vai nos abençoar e Deus vai então perdoar os nossos pecados e vai curar as nossas chagas, sarar a nossa terra, ou seja, vai nos abençoar com bênção dos altos céus. Naquela ocasião, Deus abençoava o povo maravilhosamente bem com a chuva. Então era isso que ele está dizendo: sararei a sua terra. Então, meus queridos irmãos, aqui nós aprendemos que Deus queria realmente abençoar o povo, mas Ele colocou então essas condições para que o povo pudesse lembrar dele. E então aqui no versículo 15, nós aprendemos o seguinte: que Deus falou para Salomão que ele estaria com os seus olhos abertos e atentos, e os seus ouvidos atentos a toda oração que se fizesse naquele lugar. É por isso então que ele consagrou aquela casa, aquele santuário de Jerusalém, que no futuro se tornou um orgulho para o povo de Israel, para ser o lugar, para ser a casa da santificação, conforme nós aprendemos aqui no versículo 16, quando ele diz: porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente nela, e estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Meus queridos, aprendemos então que aquela casa foi consagrada para esta função, para a prestação de culto e adoração e louvor ao Senhor. E hoje,
O que é que estamos fazendo? A nossa vida no nosso lar precisa ser um hino de louvor ao Senhor. Precisa de ser um santuário onde o nome de Deus esteja sendo cada dia exaltado e glorificado em nossas vidas. Portanto, o terreno mais fértil que nós temos é exatamente aonde nós estamos. Aonde estivermos, esteja ali um servo de Deus para adorar, para proclamar, para glorificar e agradecer a Ele por tantas e tantas bênçãos que Ele tem realmente dispensado sobre nós. Que Deus, pois, nessa noite, abençoa ricamente a nossa igreja, abençoa ricamente a todos que aqui vieram, para que possa sair daqui, não da maneira em que entraram, mas sim edificados pela palavra do Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, nosso eterno e poderoso Pai, graças nós te rendemos por esse momento tão sublime que passamos, tributando adoração e louvor ao Senhor e proclamando as verdades eternas da tua palavra, que é a expressão única e máxima da verdade. Aplique, portanto, essa palavra proclamada aqui de púlpito aos nossos corações, para que Jesus, nosso Salvador, seja em nós engrandecido, exaltado e louvado e glorificado a todo instante em nossas vidas. É a nossa oração, oramos agradecidos em nome e no amor do Senhor Jesus. Amém e amém.